A paz de Cristo para todos, sejam muito... Não é assim que a gente começa, não. A Igreja e o Reino de Deus é o título da lição 4 na classe de adultos. O textuário está em Marcos 1,15. O tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas afinal, o que é o Evangelho? O que significa arrepender-se? Afinal de contas, qual é a natureza do reino de Deus? O que tem a ver reino de Deus com a igreja? Quais as dimensões do reino de Deus? É sobre isso que nós vamos falar na aula 4, classe dos adultos. A paz de Cristo a todos, meus irmãos. Sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos, já quase 30 agora, e líder de juventude na igreja já por esse período também, presbítero da D Belém, Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui para mais uma pré-aula da Escola Dominical, para juntos prepararmos a lição do próximo domingo, dia 28 de janeiro, nesta lição linda, nesta lição abençoada da Escola Bíblica, da Escola Dominical. Se bem que algumas igrejas não é mais no domingo, por questões geográficas e culturais. Mas estamos aqui todas as semanas, por isso inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Enquanto você se prepara, quero lembrá-los do treinamento Transforme Suas Aulas. Você, ao adquirir esse treinamento no primeiro link aqui da descrição, você receberá aulas para aprender como planejar uma aula, preparar uma aula, aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que você ensina na sala de aula no dia a dia, e você aprenderá principalmente a dar aula de outras formas e não apenas lendo a revista. Você se sentirá confiante para gerar discussões sadias em torno da lição, porque muitos alunos aprendem discutindo, outros aprendem fazendo anotações, outros aprendem repetindo. Então, quando o professor diversifica sua forma de ensinar, ele alcança alunos com mais eficiência, que têm formas diferentes de aprender, e a aula se torna muito mais dinâmica também, tá bom? Tudo isso e muito mais num treinamento dinâmico, rápido, para você assistir quantas vezes você quiser no conforto da sua casa, por um preço muito camarada e ainda com descontaço de lançamento no primeiro link. Adquira já, porque ao fazer isso você abençoa o nosso ministério e você patrocina esta produção de conteúdo da Palavra de Deus por aqui. Ah, mas o irmão tem os patrocinadores do YouTube que ficam aparecendo aí. Irmãos, são centavos de centavos. Quem recebe isso de verdade é o YouTube. Ele repassa para nós muito pouco. Então eu conto com vocês, tá bom? Bom, a leitura bíblica em classe dessa lição está em Marcos 1, do 14 ao 17. Está aí na sua mão, eu não vou ler. Tudo bem? Vocês gostariam que eu fizesse a leitura bíblica em classe? Fala para mim aqui nos comentários, tá? A introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino governa soberanamente, tá? Soberanamente. Deus é soberano. Eu costumo dizer que Deus não deve satisfações a ninguém. Muitos rebeldes hoje em dia, eles querem que Deus tem que me dar explicações, porque isso, porque aquilo. Deus não deve satisfações a ninguém. E que isso fique muito claro, tá? Nós veremos aqui uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. Sobre isso que nós vamos falar. Na última aula nós falamos sobre a geografia da igreja, né? A necessidade da igreja ser visível, da igreja ter um lugar, da igreja ser vista pelo mundo, da igreja servir as pessoas. E hoje nós vamos ver aí sobre a natureza do reino de Deus, relacionando aí natureza
e reino de Deus, igreja e reino de Deus, tá? O tópico 1, o reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Vamos olhar aqui os Salmos 24. Vamos olhar Salmos 24. Interessante esse texto aqui, hein? Ó, Salmos 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então, primeira coisa, o Senhor é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Ou seja, nada e nem ninguém está fora do seu domínio, está fora do seu controle. E vale lembrar que Deus é rei em absoluto, ou seja, ele não foi eleito por ninguém, logo ele não pode sofrer impeachment, não é? Ele não depende da popularidade das pessoas para ser rei. Você sabe que o que sustenta a vida de um político é a sua popularidade, tá bom? Um político, quando ele tem popularidade, ele se mantém no poder por muito mais tempo. Deus não. Deus não depende da popularidade, ou seja, Deus não depende da nossa aprovação. Ele é rei. Pronto, e acabou. Felizes são aqueles que reconhecem o seu reinado. E ele, sendo rei em absoluto, governa e domina sobre todas as coisas. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu, nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco para o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso significa dizer que isso não... Opa, vamos lá. Deus tem o domínio de tudo, ok. Agora, isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmos 113, deixa eu olhar aqui, 103 e 19. Diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tá? Então não significa que ele seja a causa da violência, a causa da desordem, a causa do pecado. Isso não significa. Deus está no domínio e controle absoluto de todas as coisas. Tanto está que ele deu ao homem a liberdade de fazer escolhas. E deixou claro desde o começo que as escolhas teriam consequências. Deus é responsável por suas palavras. Obedecei-me e vivei. Mas se plantarem desobediência e rebeldia, morte, afastamento. E aí tudo o que isso significa. Não é? Agora, o fato do homem ter falhado e o fato do pecado ter entrado no mundo, o fato do mal prevalecer em muitas situações, não significa que Deus perdeu o controle. Em absoluto, tudo está sob o seu absoluto domínio, tá? Deus está no controle de todas as coisas, tá? Então, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, tá? Então havia ali o quê? Um reinado teocrático, um reinado sacerdotal. Não é? Por quê? Porque Deus tinha um propósito de abençoar essa nação e por meio dessa nação abençoar todos os povos. Essa foi a proposta de Deus para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Tem alguns textos aqui bem interessantes para nós lermos. Um deles é esse aqui, Efésios 2. Deixa nós olharmos aqui, ó. E 14, é esse o texto? Efésios 2 e 14 e Gálatas 3 e 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos
fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, enfim, está falando aqui da reconciliação entre Deus e os homens. Né? Vamos ler agora Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Tá? Então Deus escolheu um povo, Deus escolheu uma nação, para através dessa nação abençoar, salvar todas as nações por meio de seu Filho Jesus Cristo. Logo, a natureza do reino de Deus é universal. É por isso que nós entendemos quando a Bíblia diz Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para salvar e nem para condenar. Qualquer pessoa de qualquer tribo, raça, língua ou nação que se render a Cristo, se entregar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, reconhecendo-o como Filho de Deus, qualquer pessoa será salva, sem acepção de cor de pele, de etnia, nada disso. E sem status social, dinheiro, nada disso. E qualquer que negar, também será negado por Jesus diante do Pai, independente. Pode ser um israelita, não é? Ou seja, pode ser alguém que faz parte da linhagem ali, do povo escolhido. Se rejeitar Jesus como Filho de Deus, será rejeitado pelo Pai. Então Deus não faz acepção de pessoas. A quem distribuir o seu amor. São as pessoas que fazem acepção do amor de Deus. Tá? Então aqui o primeiro tópico, para a gente entender, o reino de Deus é universal. Aqui é bom a gente entender, a gente talvez vai falar isso nos próximos tópicos, mas eu vou adiantar. A gente precisa entender isso, porque nós assembleanos, você pode até comentar aí para mim, por favor, a gente precisa ter o cuidado de muitas vezes não ser levados a achar que pelos nossos usos e costumes, a gente não diz como os irmãos da CCB dizem, mas muitos assembleanos se comportam como se a Igreja Assembleia de Deus ela é a igreja mais correta que existe, ela é a mais bíblica que existe, ela é a mais santa que existe, né? Mas o reino de Deus é universal. E Jesus está salvando na Assembleia de Deus, em todas as denominações, em todos os lugares. Jesus está salvando para a glória do nome dele. Tá? Então, o reino de Deus não está limitado a uma denominação. Nós somos mais uma, podemos ser a maior, mas nós somos mais uma entre tantas, onde Jesus está salvando vidas. Muito bem. O tópico 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo. Esse fato provocou a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. A resposta de Jesus foi reveladora, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Nestas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Tá? Então, o reino de Deus não é um reino subjetivo, mas é um reino concreto, é um reino real. Jesus disse, o reino de Deus chegou. Então, o reino de Deus é um reino real. Por isso ele orou aos discípulos, venha a nós o teu reino. Depois ele diz, o teu reino já chegou. O reino de Deus chegou, tá certo? Então, o reino de Deus não é uma utopia. O reino de Deus não é uma ilusão. O reino de Deus é concreto e é real. E onde é que ele está? Ele está presente não relacionado ao espaço geográfico, mas ele está relacionado com a presença de Jesus. Pois onde a presença de Jesus está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente.
O reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo, da presente era. Então, o reino de Deus está entre nós. Todos os dias, Jesus está curando, salvando e libertando vidas para a glória do teu nome por meio da igreja. Então, onde está o reino de Deus hoje de forma prática? O reino de Deus hoje é representado pela sua igreja. Por isso que eu tenho muito cuidado em falar de denominações, em falar de igrejas, porque a igreja representa o reino de Deus na terra. A igreja representa o reino de Deus na terra. Eu tenho dito que é claro que o poder público jamais irá dizer e aceitar esta informação, mas o fato é, a verdade é, que nenhuma organização presta um serviço social tão forte, tão transformador, tão significativo e tão relevante para a sociedade do que a Igreja de Jesus Cristo, nas suas várias denominações. Quantas santas casas de misericórdia são administradas por igrejas? Quantas casas de recuperação são administradas por igrejas? Quantas cadeias, quantos presídios tem lá dentro capelões e, através deles, quantos presos são ressocializados de verdade por meio do Evangelho? É a presença da igreja naquele lugar. Quantas pessoas libertas e preservadas dos vícios no álcool que tanto mata e que tanto causa violência, nas drogas que tanto matam e tanto causam violência, no crime que tanto mata e tanto causam violência. Quantos milhares e milhares de pessoas, de jovens, de homens, de mulheres foram libertos, são libertos e estão sendo preservados todos os dias pela atuação da igreja, pregando o evangelho e cuidando de pessoas. Os números jamais serão contados, contabilizados, e o mundo jamais reconhecerá, mas a igreja de Jesus Cristo, como representante do reino de Deus na terra, por meio da pregação do evangelho, presta a maior obra social, a mais relevante, a mais profunda obra social de transformação social na nossa nação. Muito maior do que qualquer organização, muito maior do que qualquer instituição. A Igreja de Jesus Cristo tem um papel fundamental na transformação social do Brasil e do mundo. E digo mais, não está pior, porque a igreja está na terra, porque a igreja está atuando. Senão, pode colocar aí 50% aí de situação, de ambiente pior do que aquilo que nós estamos vivendo. E se a igreja se despertar nos próximos anos, porque a igreja precisa entender que o cenário que nós estamos vivendo, este cenário sombrio, esse cenário de leis contrárias à palavra de Deus e tantas coisas, esta perseguição que se levanta no Brasil, a igreja precisa entender que este é o cenário ideal, porque quanto mais densas são as trevas, mais forte a luz tem que brilhar e o nome do Senhor ser glorificado. Então, a igreja, ela representa o reino de Deus na terra, nas suas mais diversas frentes de atuação. E por último, a igreja no contexto do reino de Deus. Distinção entre igreja e reino. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, na antiga como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia, não é? Então, debaixo do Antigo Pacto, Israel era a comunidade do reino. Agora é a igreja que é a comunidade do reino. Tá? A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada. Ela é a eleita
de Deus. Tá? Vamos ver esse texto aqui, ó, de 1 Pedro 1 e 2. Vamos ver 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós podemos aqui ler também 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Não é? E depois nós lemos aqui 1 Pedro 1, onde ele diz eleito segundo a presciência de Deus, ou seja, antes da fundação do mundo. Então a igreja, o povo de Deus, já estava eleito. Na antiga aliança, o povo de Deus, conhecido como povo de Israel, e hoje, dos dois, Deus fez um só povo, Efésios 2, do 14 ao 18. Então agora a igreja de Jesus Cristo, ela é a expressão do reino de Deus. Tá? Ela não é um arranjo, ela não é um remendo, ela é um projeto de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidos dos principados e de potestades, por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. E o que é a mensagem do reino? Porque todo reino tem uma mensagem, né? Todo rei tem. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e a importância que ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo de sua rota e envereda por outros caminhos que distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Eu achei interessante, para não dizer cômico e trágico ao mesmo tempo, que aquele coach Pablo Marçal, ele fez um vídeo e ele faz de propósito, né? E ele diz assim, porque aqui Jesus não gerou riqueza na terra. Ele era muito mais sábio do que Salomão e ele não gerou riqueza nenhuma. Quer saber por quê? Quer saber por quê? Quer saber por quê? É porque ele não tinha uma mulher, ele não se casou, não é? Ele poderia ter juntado muita riqueza, ele poderia ter construído riqueza. Mas o fato é que essa não é a mensagem do Evangelho. Lamentavelmente, muitas pessoas estão usando a Bíblia para ensinar princípios bíblicos para as pessoas adquirirem riquezas, e a Bíblia não é para isso, o Evangelho não é para isso. A Bíblia fala assim sobre riqueza, tem pessoas ricas, mas o Evangelho é a mensagem do reino, e a mensagem do reino é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de esperança para o homem que está perdido. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se o homem não tiver um encontro com Jesus, e pior, se a igreja se desvia de sua rota, ela pode conduzir as pessoas a grandes sucessos aqui na terra. Mas se ela não conduz essas pessoas a ter um encontro real com Cristo, um encontro de salvação, não um encontro de Jesus como o mais sábio, não um encontro de Jesus como um grande técnico, não um encontro de Jesus como um grande filósofo, não, um encontro de Jesus como um encontro com o Salvador, com aquilo que ele é, Salvador e Senhor. Se a igreja não produzir isso, ela se torna um agente de engano, e a pior agente de engano que pode ser. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho do reino. É anunciar às pessoas que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós, o nome dele é Jesus Cristo, e por isso as pessoas podem ter esperança. Porque por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus Pai pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Amém, meus amigos? Essa foi mais uma aula abençoada que nós tivemos. Aqui na próxima aula vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo. Não perca, assista essa aula, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro, viu? Deus abençoe vocês.